Sejam todos muito bem-vindos ao Conexão Vital. Esse programa apresenta fundamentos psicológicos de modo descomplicado, explicando como e por que pessoas podem agir e reagir de maneira distinta em situações e circunstâncias similares. Eu sou Luciana Lins e estou hoje aqui com Sônia Nogueira Pedreira e Antônio Pedreira. Estamos indo para o 5º episódio. Compreenda suas emoções básicas e aprenda a gerenciá-las no casamento. E então, amigos, que tema temos hoje, não? Se ontem foi um tema que estremeceu e fez a gente refletir, esse aqui me promete muita coisa. Com certeza, esse tema é um tema muito instigante e a gente considera que, fundamentalmente, a competência emocional é um requisito básico hoje para a gente obter sucesso na vida. Pessoas incompetentes emocionalmente, elas não conseguem gerenciar suas emoções e muitas vezes entram em situações de risco ou de desemprego, alguma coisa muito por conta do não gerenciamento. Tá? Entendo. Soninha, me diga uma coisa. Eu queria que você explicasse para a gente o fundamento, que você trouxesse à nossa consciência essas 5 emoções básicas. Porque eu acredito que dessa forma a gente pode iniciar essa jornada hoje juntos e alinhados. Pode parecer simples, mas que todos nós possamos iniciar sabendo quais são essas 5 emoções básicas. Essa pergunta ela é muito importante, Lu, pelo seguinte. Existem diferentes teorias que abordam quantidades ou números diferentes de emoções. Tá? Até Roberto Carlos disse que são tantas as emoções e de acordo com a análise transacional, nós consideramos apenas 5 e apenas 5. Só são elas as emoções básicas. Medo, raiva, tristeza, alegria e afeto. Tá? Elas atuam de maneiras diferentes porque elas têm as que são consideradas inatas, as que nascem com programação para DNA e tem outras que são aprendidas. E essas aprendidas é que a gente vai ver que essa é a causadora, vamos dizer assim, da incompetência emocional, muitas vezes. Né? Mas só são essas 5. Nossa, então quer dizer que as emoções que nos causam problemas são as aprendidas. As básicas. Então quer dizer que a gente vem perfeito de fábrica. A gente é que bagunça o negócio. Rapaz, não tá dizendo que todo dia eu aprendo uma coisa nova aqui. Adorei isso. Então, só recapitulando, diga aí, quais são as 5? Medo, raiva, tristeza, alegria e afeto. Algumas pessoas poderiam pensar que nós temos 3 negativas e 2 positivas, mas isso não é verdade. Né? A gente vai mostrar aqui que quando a gente tem programação genética, tanto medo, quanto raiva, quanto a tristeza, elas são benéficas. Medo para defender a vida ou condição de vida, se entra um leão em algum lugar, é super válido isso. Então, não são boas ou ruins. Quando são inatas, elas são muito ok. Essa programação é para defender nossa vida. O problema é quando a gente usa a forma como a gente aprendeu, como usar essas emoções, e aí sim é que, novamente, eu afirmo, vem o problema. Mas elas não são negativas ou positivas, né? É importante diferenciar isso. Entendi. Eu acho que está muito claro para a gente. E então, Pedreira, me diga uma coisa. Como é que a gente deve investir, né? Por que a gente deve investir tempo e dedicação, atenção para gerenciar essas emoções em nossas vidas? Olá. Na busca do equilíbrio biopsíquico e social. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, uma pessoa tem com saúde não é só quando não está com a doença. Quando está também bem, fisicamente, mentalmente e psicicamente, isso pode também se expandir para espiritualmente. Ora, então quem gerencia suas emoções bem, quem conhece bem suas emoções, já tem um meio caminho andado no sentido de poder fazer com que elas trabalhem a nosso favor e não contra nós. Tá certo?
Esse é um dos fundamentos. E pode facilmente entrar em equilíbrio, ou pelo menos com menos dificuldade, em equilíbrio emocional. Assim. Entendi. E me diga uma coisa, como é que a gente pode gerenciar, Sônia, essas emoções? Lu, a gente gerencia primeiro, a primeira coisa que a gente precisa deixar claro que a primeira coisa de todas é que eu preciso identificar qual é a emoção que eu estou sentindo, tá? Então, a partir do momento em que eu percebo uma emoção em mim, aí eu vejo, ok, eu sinto isso. E o que acontece? Muitas vezes a pessoa não tem permissão. Deixa eu só deixar claro que tem algumas pessoas, por exemplo, que por questões de religião, elas não têm permissão para sentir raiva. Tá? Só que existe, como eu disse antes, uma programação genética. E a gente precisa pensar o seguinte, tem 3 tempos da emoção diferentes. O tempo do sentir, o tempo do expressar e o tempo do atuar. Então, quando a gente pensa em gerenciar a emoção, primeira coisa, eu preciso identificar o que eu sinto. A segunda coisa, a gente sempre fala o como e o porquê, a importância do como e do porquê. Até no programa, um dos objetivos é esse. Quando eu vou expressar, como é que eu vou expressar isso? E o terceiro tempo é atuar. E aí é que mora, às vezes, o perigo. Tá? Porque eu posso dizer que eu estou, identificar que eu estou com raiva, eu sentir raiva, eu dizer que estou, mas eu não preciso bater na pessoa, eu não preciso sair batendo porta de carro, ou batendo porta de casa, ou porque alguém me deu uma fechada, eu ficar com raiva da pessoa no trânsito, e ir lá e fechar a pessoa, ou xingar a pessoa. Então, isso é que é preciso para a gente gerenciar, a gente precisa, primeira coisa, identificar, saber que existem 3 tempos diferentes, tá? 2 que podem ser muito bem administrados e muito bem utilizados. Agora, esse atuar é que a gente precisa ter muita atenção. Muita atenção a ele. Entendi. Sonia, então você teria como mostrar para a gente como é possível fazer esse gerenciamento? Posso. Por exemplo, se eu estou com raiva de alguma coisa, tá? Eu observo que estou com raiva, ainda vou continuar nesse exemplo, até porque hoje mesmo saiu num jornal local aqui que o índice de agressão às mulheres aumentou muito. Né? A violência doméstica e o feminicídio aumentou muito. Então, o que a gente observa? As pessoas estão atuando mais agressivamente. E, infelizmente, o que muitas mulheres que vivem em relacionamentos abusivos usam o poder sair de casa para se ver livre dessa situação, nesse momento elas não estão conseguindo. Tá? Então, com relação ainda à raiva, e por que esse exemplo? Eu posso simplesmente sentir raiva e observar. A primeira coisa que eu preciso fazer é contar até 10. Preciso contar até 10. Para quê? Para frear. Lembra? Primeira coisa que eu preciso é de um tempo onde a minha respiração vai me conduzir para um outro momento emocional. Eu vou conseguir frear a atuação assim. Depois disso, Lu, eu vou, respirando fundo, me fazer a primeira pergunta. Essa emoção, essa raiva, é para defender minha vida ou minha condição de vida? Se for, gente, deixe fluir. Deixe fluir porque ela é benéfica. É o que eu disse, existe uma programação genética para defender minha vida e ela é ok, a atuação nesse sentido. Se a resposta for não, eu vou fazer uma segunda pergunta. Qual era a expectativa que eu tinha de que acontecesse alguma coisa que não está acontecendo? O que eu esperava que acontecesse que não está acontecendo e que está me causando isso? Então, não é uma coisa para defender a minha vida ou minha condição de vida. É algo de uma vontade não satisfeita. Tá? Então, quando a gente vê, por exemplo, na questão da violência doméstica, provavelmente não é por ameaça de vida ou condição de vida. No caso da primeira agressão, a agressão à mulher. Tá? Mas é muito em relação a alguma coisa que não é satisfeita ou sei lá o que dentro dessas relações. Mas então, quando não é, essa emoção eu preciso frear. Essa emoção. E como é que eu posso frear?
várias maneiras eu poderia dizer, né? Mudar o ritmo de pensamento, observar que era uma expectativa minha e que eu estou frustrada e que essa frustração é minha, não é do outro, é porque eu queria algo. Começar a observar por que é que quando eu não sou feita em alguma coisa emocional. Né? Então, assim, teriam várias as maneiras que podem ser treinadas. Agora, a gente precisa deixar claro uma coisa. Gente, a consciência só não me faz de imediato conseguir frear a emoção ou a atuação. Eu preciso treinar, treinar e treinar. Por quê? Porque existe um trânsito facilitado e muito rápido entre o sentir, o expressar e o atuar. Tanto que tem gente que quase nem expressa, ela já expressa demonstrando que está insatisfeita com alguma coisa. Coisa Ela não interessante. fala, ela não verbaliza que está com raiva, ela simplesmente já demonstra. Tá? Então, É a explosão raivosa que você a falou. explosão raivosa que nós nos referimos até ontem com relação a isso, a explosão raivosa. Ok. Pedreira, a gente falou, né, sobre que no casamento somos 3 em uma união, né? Eu, ele e a equipe, a entidade. E aí eu queria saber o seguinte: quais são os efeitos colaterais que o casal, né, tanto eu, ele e nós, que é a entidade casal, ela pode ter quando gerencia essas 5 emoções? A primeira coisa para dizer que, de fato, se cada qual fizer a sua parte, já fica a coisa muito mais facilitada para a entidade casal ou equipe casal, o nós. Por quê? Por razão simples. É TDB, tudo de bom. Ou seja, se eu faço a minha parte, a minha parceira também faz. Então é bom para mim, é bom para ela, é bom também para o meu casamento, para essa entidade que é o casal. Então tudo flui, beleza. É como se fosse correndo sobre trilhos, tá certo? Normal. Mas se isso não acontecer, é outra história. Então precisa primeiro a pessoa tomar consciência do que Soninha falou, que há 5 emoções, que essas emoções têm 3 tempos: o sentir, que é intrapsíquico, como ela falou, o expressar, que pode ser verbal, corporal, não é isso? E é claro que a atuação, muitas vezes, ela é maléfica. E é isso que a gente vê, muitas vezes, em filmes e na vida prática. Pessoa que se zanga, de repente, agride o outro, até batendo no rosto. Imagine, batendo no rosto do ente querido. E desculpe, não era bem isso que eu queria. Bom, é com uma bala que a pessoa já disparou. Desculpe, eu apertei o gatilho sem querer. Bom, felizmente, como as emoções funcionam como se fossem balas de um revólver, quando ela é detonada, ela se transforma em uma palavra ou em um gesto, tá certo? Uma atuação corporal. Então é muito bom que os dois aprendam a gerenciar isso, porque não vai ter esta chance de acontecer essa mútua agressão, tá certo? Isso é cada qual e também a entidade casal. Ok? Até aí? Sim, sim, bem claro. Você pode dar um exemplo para a gente de um exemplo positivo ou negativo de quando essa entidade casal não gerencia bem as emoções? Certo. Está fácil como que, porque nós estamos vivenciando, nós, quer dizer, brasileiros, no mundo inteiro, essa quarentena que leva a uma hiperconexão, a uma presença forçada, às vezes, de uma quantidade de tempo que ela não está acostumado a estar diante daquela pessoa por tanto tempo. E o que acontece? O que a gente tem visto aí nas revistas e noticiários para quem acompanha. Brigas no casal, brigas na família, filho com mãe, filho com pai, os pais entre si, parentes próximos. Por que acontece isso? Porque não houve um bom gerenciamento das emoções. É óbvio que, como Sonia falou, se uma pessoa é bloqueada, é privada da sua motilidade, da sua movimentação, vai ter raiva, vai sentir que a liberdade de ir e vir, ela é inerente ao ser humano, é uma das liberdades constitucionais, mas nesse instante
até porque tem um outro tipo de sanção maior, que é a perda da vida, tá certo? Então, é óbvio que nós temos que ficar sujeitos a um tipo de quarentena com isolamento que seja social, embora não necessariamente tenha que ser afetivo. Então, muitas das pessoas que eu tenho feito atendimentos online aqui no Brasil e fora e no exterior, é muito comum que exista essa irritabilidade, e essa pergunta me é feita também, né? O que é que eu faço? Está me irritando demais essa pessoa comendo com a boca aberta, está demais essa pessoa que está comendo toda hora, ou está chorando demais, enfim. É como se não houvesse aquela tolerância, fica tolerância zero, como se chama, irritabilidade fácil, está discutindo por coisas banais, daí a pouco a discussão que podia ser soft fica pesada, fica hard, e resultado vira uma discussão mais séria, um bate-boca, daqui a pouco agressão verbal, moral e, pasmem, agressão física. Isso para não falar em desfecho trágico, que Soninha já deu um toque aí, que houve um aumento escandaloso de feminicídio, né? E esse tipo de situação a gente não pode desconhecer. O Ministério Público está muito atento para isso, por conta de que aumentou essa violência, essa agressividade muito fortemente em função dessa obrigação de conviver juntos. Esse seria um efeito negativo, óbvio e muito fácil de ser constatado na vida prática. E teria um positivo que leva esse casal ao sucesso quando ele tem essa... Bom, é a chamada atuação cooperativa e não competitiva, onde os dois agem conjuntamente, eu agindo bem, a pessoa agindo bem e a entidade do casal se beneficiando com isso. E passando um dia após outro, ou um após outro, até que a situação entre no nosso controle. Porque, por enquanto, está fora do controle, que não pode sair para qualquer lugar que a gente queira, né? Então, por conta disso, é que existe toda essa dificuldade com a quarentena. Então, eu digo a você, quando um casal está harmoniosamente situado em termos de competência emocional, parece que tudo fica facilitado. E as pessoas acham, não, é porque ela tomou curso com pedreiro, tomou curso com Soninha, ou porque é psicóloga, é da área. Não é isso, não. Eu já vi muitas pessoas da área psi que parecem estar fora de esquadro, né? Tá certo? Então, é muito que haja o desejo. Pode facilitar muito mais as muitas concessões, como a Soninha falou, as muitas tolerâncias, as diversidades, até por conta de que não há ser humano perfeito. Nós estamos aqui numa provação, vamos dizer, numa vivência para o crescimento pessoal, não é isso? E esse crescimento pessoal também pede que cada qual procure evoluir, até em termos emocionais, até em termos também de saber perdoar. Tem muitas facetas que estão ligadas com isso. Ok. Pedreira, eu vou fazer uma pergunta à Sônia, mas tem várias pessoas que entraram agora na live e estão perguntando quais são essas emoções básicas. Responde aí rapidamente, só para a gente atualizar essas 5 emoções básicas que a gente está falando. E aí, na sequência, eu vou fazer a pergunta para... Medo, raiva, tristeza, alegria ou prazer e afeto ou amorosidade, tá? Pode pegar um acróstico, Marta, que dá essas 5 letras. Medo, alegria, raiva, tristeza e afeto ou amorosidade. Também pode ser por aí. Esse é Doutor Pedreira. Você quer saber quais são as suas emoções? Chame Marta e as suas emoções virão à tona. Entendeu? Com o medo, a alegria, a raiva, a tristeza e o afeto. E o último e o afeto. Pronto, até eu aprendi agora. Olha aí. Alguém tem alguma dúvida das 5 emoções? Chame Marta e aí você vai saber o que está acontecendo. Soninha, deixa eu te fazer uma pergunta. Os benefícios que podem existir para nós, individualmente, e para o nosso relacionamento, quais são eles quando a gente gerencia essas emoções? Que a gente possa ter uma visão clara dos benefícios individuais para ele e para mim e para a equipe casal que somos nós. Olha só, para mim ou para cada pessoa individualmente, uma das primeiras coisas é fazer com que
cada pessoa seja uma pessoa mais equilibrada. Tá? Então, que as emoções, vamos dizer, não tire do trilho que a pessoa gostaria de estar seguindo. Tá? Uma outra coisa, pessoas mais equilibradas, elas são pessoas mais produtivas. Elas tendem a ser pessoas mais proativas. Por quê? Porque simplesmente eu identifico o que eu sinto, eu identifico o que é que está causando esse sentimento, eu aprendo a gerenciar isso e aprendo a controlar isso, e isso não me tira, principalmente quando é uma expectativa, de ficar o quê? Remoendo. Porque tem uma diferença, assim, olha, quando a gente pensa em termos de gráfico, a emoção autêntica, ela funciona como se fosse em um gráfico, ela tem um pico e ela desce. Vou botar aqui para você que seria isso aqui. Ela sobe e ela desce, ok? Quando a gente pensa numa emoção de disfarce, a gente precisa pensar assim. É uma emoção que vira um platô. Então, a emoção fica e o ressentimento fica sendo mantido. Então, o que que acontece? Quando a emoção é autêntica, ela simplesmente vem no pico, desce. Ela interfere muito pouco, ou por pouco tempo no meu funcionamento. Quando a emoção é considerada de disfarce, gente, esse termo disfarce é um termo que a gente usa em análise transacional e eu preciso esclarecer uma coisa. O termo que nós usamos de disfarce não significa que a pessoa está fingindo, ok? Sim. É uma emoção que foi aprendida e foi colocada num lugar de uma emoção que foi reprimida. Eu vou dar um exemplo, para a pessoa ficar bem claro isso. Quando eu era pequenininha, um exemplo, tá? Nunca aconteceu. Eu, num momento de raiva extrema, eu simplesmente joguei as coisas no chão e fui repreendida severamente. Aí eu fiquei morrendo de medo, tá? Porque aquilo ali me causou um impacto muito grande. Isso ameaçou a minha vida, porque eu, pequena, a reação que os adultos tiveram foi algo que foi vivenciado por mim como algo ameaçador para a minha vida. E aí eu fiquei tristinha, fiquei no canto, chega minha madrinha, que não sabe de nada, vem de lá, começa a me dar beijo, abraço. Oh, o que foi? O que ela tem? Que coisinha mais linda. Eu digo, eu tive uma emoção, eu tive uma reação, me dei mal. Essa aqui dá ibope, eu recebo carinho. O que eu faço? Toda vez que eu tiver raiva, eu vou expressar de uma maneira diferente. Eu não vou ter, mas vou ficar e tô sentindo. É por isso que é muito comum quando a pessoa tem raiva de alguém, faz assim, eu estou muito sentido com você. Como se tivesse uma tristeza profunda com a pessoa. Arranha e ganha, debaixo daquela emoção. Eu vou brincar, né, Loto? Arranha, debaixo da emoção, tristeza, tem raiva. Porque queria algo que não foi satisfeito. Então, a gente precisa primeiro identificar isso. Se essa emoção me consome por muito tempo, eu fico mais disfuncional. Essa é a primeira coisa. Tá? Então, ela me prejudica, ela prejudica a minha relação com as outras pessoas. De cara, já vai me impactar também na minha relação casal. Ainda mais nesse momento que as relações casais, elas estão sendo obrigadas a serem vividas de uma forma muito mais intensa. Ontem passou num programa de televisão como os casais estão se ajustando. Eles conseguem identificar, eles conseguem ver o que estão sentindo, eles se sentem incomodados e eles começam a identificar. E uma coisa que eu achei muito legal é que alguns casais já estão se reajustando aos contratos. Isso que você faz me incomoda, tá? Então, a gente diz assim, eu posso dizer assim, eu me incomodo quando você faz isso, ao invés disso que você faz. Eu me incomodo quando você faz isso, tá? Porque eu vou falar do meu incômodo, e o meu incômodo é meu, isso eu posso falar. E aí os contratos estão sendo feitos muito já em cima disso. Então, assim, é importante dizer, disfarce não é fingimento. Disfarce é uma emoção que eu sinto de verdade. Tá certo? Só que não é a emoção que estaria, vamos dizer assim, adequada para aquilo. Não é a emoção que, para o que aconteceu, seria ela para se expressar. Então, em termos pessoais, tem isso. E em termos de casal, quando a gente fala o controle ou a competência emocional,
A competência emocional, hoje, ela é responsável, não é mais o coeficiente de inteligência. Hoje, o coeficiente emocional, ele é muito mais responsável por mais de 80% do sucesso que a pessoa vai ter do que só o conhecimento, né? A habilidade de como ela vai lidar com as situações, isso hoje conta muito mais. E para um casal, como eu disse ontem, quando o casal tem objetivos juntos, eu digo assim, se um não está bem, o outro consegue identificar e faz assim, ok, isso vai passar. Tá? Aí ele convida o outro para se reequilibrar. Isso, em termos de casal, faz com que haja mais harmonia. A tolerância do momento de fragilidade do outro faz com que o casal consiga, junto, passar por momentos mais difíceis. Sim, sim. Então, esses são Pra mim alguns ficou ganhos. claríssimo. Alguns ganhos, assim, só para a gente pincelar. Alguns, você falou de coisas assim que são importantíssimas. Pode existir muitos outros, né? Sim. Mas, poxa, isso que você falou eu acho que é muito claro, né? Hoje, se você tem a competência emocional, as empresas buscam muito isso, falando do campo profissional, né? A gente sabe que uma pessoa que ela tem esse equilíbrio emocional, ela consegue administrar as emoções, ela tem muito mais resultados. Então, não só na vida profissional, mas agora com vocês a gente está aprendendo que em nossas vidas pessoais e em nossos relacionamentos que são importantes para a gente. Né? Então, a gente tem que ter um outro olhar para essas competências emocionais, né? Uma outra visão. Muito bom. Pedreira, deixa eu te perguntar. A gente falou em lives anteriores, em uma live anterior, que um relacionamento equilibrado, crescente, feliz, ele é formado pela harmonia que existe entre ele, eu e a equipe casal, que é o nós. Certo? Certo. Tá certo? Como a equipe casal, o nós, pode gerenciar essas emoções básicas? Muito bem. Então, vamos primeiramente lembrar uma questão temporal, ficando o máximo no tempo presente. Porque se a pessoa fica muito focada no que passou, vai ficar triste ou até mesmo ressentido. Se a pessoa for muito para o futuro, fizer muita futurologia catastrófica, vai ter muito estresse ruim, vai ter também uma chamada espera agunhenta e, principalmente, o que está graçando por aí nessa quarentena, muita ansiedade, que é como se fosse um medo antecipatório de uma situação que nem aconteceu ainda, você já está sofrendo por conta. Tá bem? Bom, então, a primeira coisa seria se ajustar para ficar o máximo possível no aqui e agora. Como no aqui e agora? Aquilo que a gente falou em outra live. Ficando no presente, no dia de hoje. Viver o precioso presente. Exatamente. Foi uma das primeiras lives que a gente fez. E ali, eu volto para insistir que não está presente, vale a pena ouvir de novo, que quando a pessoa consegue ficar vivendo um dia de cada vez, ainda fatia aquele dia 12 horas para diante, 12 horas para trás, fica naquele módulo, ele está muito mais resguardado do que a pessoa que está em outro lugar. Então, é fato de que, quando a pessoa está no lugar, tem que estar corpo e mente presentes. Se a pessoa está num isolamento, mas a cabeça está fora, que está jogando bola, sua cabeça está lá, seu corpo está aqui, dissociou. Então tem que ficar no aqui e agora. É bom para um, é bom para outros dois. A equipe também vai ficar muito mais harmoniosa, flui legal, não vai dar choque, tá certo? Essa é a primeira coisa. Segundo, é a ação da paciência. PPP. Paciência, paciência, paciência. Respira fundo, descalma, fulano, calma. Vai passar, tudo passa, calma. E enquanto respira, domina a respiração, faz um exercício respiratório que conheça, algum tipo de relaxamento, apenas ficar no aqui e agora fazendo mindfulness. Essas técnicas são bastante elucidativas, né? Mas tem uma coisa que eu também acho que é muito legal que a pessoa faça, que é
rezar o Pai Nosso na prática, ou seja, perdoar as ofensas de quem nos tenha ofendido, não é isso? Mas tem pessoas que não sabem fazer isso, porque quer que o outro seja perfeito. Nós somos seres da falta, da carência, da imperfeição. Precisamos também tomar consciência disto e, simultaneamente, perdoar nós próprios as faltas que nós cometemos, e vamos cometer sempre. Tanto tem que casar todo dia, viver um dia de cada vez, não é isso? Viver o melhor possível. Como também saber relevar as faltas, as falhas, pela limitação humana do parceiro ou da parceira. Então, o casal é quem sai lucrando nessa daí. É que é o lugar para o eu, o lugar para o tu e o lugar para o nós. O nós vai ficar beneficiada por essa ação sinérgica de um e de outro. Aí estão três exemplos. Pedreira, você me desculpe, mas assim, eu estava rindo aqui porque você estava explicando muito bem isso. E aí, na minha mente, eu imaginei assim, menino, chama a Marta, diz que ela traga PPP e vem orar comigo para aprender que precisa perdoar os outros. Aí eu comecei a rir aqui, né? Porque Marta é a gente chamar todas as emoções. A gente precisa avaliar essa. Pratique o PPP, tenha paciência, paciência e paciência. E se você não entender, revise a sua oração de todos os dias, porque lá diz, perdoai ao próximo. Lu, deixa eu fazer uma acréscimo aqui. Por isso que eu ri. Diga. Eu faço uma acréscimo aqui. É aquilo que a gente repete aos nossos clientes frequentemente. Você pede a Deus, oh Deus, me dá paciência. Santa igual Jó. Começa a invocar paciência. Deus não tome paciência, não. Ele dá a chance de você ter paciência. Então é por isso que a gente precisa também ter uma reserva de paciência e tolerância com o nosso parceiro. Tá bem? Quem vai lutar com isso? A entidade casal. O nós, tá certo? Sim. Ô, Pedreira, você, em todo esse tempo que você atende, mais de 40 anos atendendo pessoas, você tem lembrança de um caso de sucesso que o gerenciamento dessas emoções para a entidade, para a equipe casal, fez com que eles saíssem vitoriosos, que eles conseguiram colocar isso em prática? Você podia compartilhar com a gente? É verdade que eu posso citar centenas, mas tem que escolher agora um em alta velocidade, porque eu não estava preparado para que esse exemplo fosse dado. Mas eu já digo o seguinte, que quando a pessoa perdoa o outro, está, como o Dani está dizendo, dando a chance do outro também ser feliz. E também está tirando dentro de si um mau sentimento. Porque quando a pessoa tem uma raiva de alguém, a pessoa me dizia, eu tenho ódio dele porque ele me traiu, ele fez isso, fez aquilo. E foi uma fraqueza humana. Ninguém é dono do desejo, mas é dono da ação. Ele teve um desejo súbito e não gerenciou isso daí. Resultado é que derrapou. Derrapou e a pessoa perdoou, mas não esqueceu. Ou seja, perdoar eu perdoei, esquecer nunca. Até um dia que eu convidei essa pessoa ao seguinte: quando você fica nutrindo essa raiva, dessa derrapada que essa pessoa deu, para o resto da vida, né? Não passa dessa para outra sem pedir perdão. Você vai passar o resto da vida se infernizando. Não é isso? Sim, Ou sim. se está fazendo mal a outra pessoa, você já está em outra, nem se lembra mais, porque quem pisa na sua unha encravada, ele não vai se lembrar disso. Mas quem está com a unha encravada, ele vai querer pisar dela, vai se lembrar para sempre, para todo sempre. Então, depois de ter feito isso, ela conseguiu apaziguar e iniciou uma nova era no casamento dela, né? E estão juntos até hoje. E bem. Entendi. Perfeitamente. Pessoal, eu quero trazer vocês para a gente ficar presente aqui. A gente já está em mais da metade da nossa live. Temos aí mais uns 15 minutos, né, para a gente finalizar, mais uns 20 minutos para a gente finalizar. Então, se você tiver alguma pergunta, manda. Eu já tenho aqui algumas perguntas na caixinha, aí que fica embaixo, na interrogação, você faz a sua pergunta, a gente vai estar tentando responder, né? E eu vou dar continuidade aqui. Pedreira, desculpa, Sônia, eu queria te perguntar uma coisa. Como a gente pode fazer uma autoavaliação, né, de nossas emoções e entender como eu me encontro hoje, no momento presente? Ok. Então,
Ainda em cima de diferenciar as emoções de inatas ou aprendidas, a gente precisa ter consciência que as emoções, elas têm, além dos tempos, elas têm causa e elas têm modos de reação. Então, por exemplo, diante de um obstáculo, uma restrição, por exemplo, a sair de casa, o que está acontecendo muito é a pessoa entrar em contato com raiva. Um obstáculo vai me levar a que reações? Superação, pode me levar a um estresse muito alto ou a situações de conflito, de ataque, de defesa. Então, isso é o que a gente está vendo muito hoje. Por conta do confinamento, como a pessoa não encontra, vamos dizer assim, uma entidade para um obstáculo para ela superar, que é o que acontece, por exemplo, quando uma pessoa vem na frente numa corrida e começa a se ver ameaçado por alguém que está chegando para tomar o lugar dela. Ela olha, cara, ela não vai querer deixar aquela pessoa ultrapassar ela. Ela vai conseguir uma energia dentro e os obstáculos que tiver, ela vai ter uma energia muito maior para suprir. Então, no caso da gente não ter isso, acaba às vezes a gente não tendo como direcionar e direciona de uma maneira errada para quem está convivendo com a gente. Tá? Então, isso é algo para a gente aprender, observar que não é o outro que está me causando. Eu estou mais intolerante por conta da situação macro que eu estou vivendo. Então, eu como não tenho como reagir a essa situação macro, eu acabo reagindo a pequenas situações. Por exemplo, se eu sinto alegria, o normal seria o quê? O que me causa alegria? Né? Alguma realização que eu tenho, como essa coisa de colocar, né, o conexão no ar. Cada vez que termina, eu vibro pra caramba, porque é um desafio todos os dias, a gente sabe. Já aconteceu da conexão cair. Então, assim, isso é uma realização, isso é um feito, isso é uma conquista. Quando está numa partida de futebol, ou o que quer que seja, passar no vestibular, passar no concurso, tá? O gol do Flamengo, as vitórias todas que o Flamengo teve. Então, assim, isso faz com que a gente expanda em termos energéticos. E a gente entra, às vezes, em movimentos não finalistas. A gente vê muito as pessoas, para que esse soco no ar? Né? Quer dizer, é porque a emoção faz com que a gente busque expandir em termos de espaço. E me leva, muitas vezes, a querer me aproximar do outro. Né? Quando a gente está num momento de intimidade, de amorosidade, vem muito afeto. Isso pode ser feito nesse momento? Sim. Buscar assistir, eu brinco, né? Que é a sessão pipoca. Pipoca, um filme passando e a gente está aqui curtindo naquele minutinho. A gente não pega na televisão, temos os nossos contratos, né? Então, isso leva a quê? Leva também a manter uma melhor qualidade de vida. Agora, tem uma emoção, o medo. Falar do medo, que eu não falei. Tem mais uma. O medo, ele vem diante de uma ameaça real ou imaginária. A minha vida ou condição de vida. E quais são as minhas reações normais? Lutar, fugir ou congelar. Tanto que tinha os que tem animais que só comem a presa viva, eles simplesmente congelam. Tá? Isso a gente vê em Discovery, essas coisas. Pessoas que às vezes estão sofrendo um assalto, o assaltante manda deitar num banco tal, e a pessoa congela, ela não consegue fazer absolutamente nada, ela simplesmente congela. E isso é uma reação provocada por DNA, é uma reação normal. Mas a gente tem medo de como é que vai ser, e se o vírus entrar na minha casa? Eu conheço gente que mora no terceiro andar, faz assim, e se um vento trouxer? Tá? Eu tenho atendido pessoas que estão numa fantasia, assim, por medo imaginário de risco de vida. Tá? E todas essas emoções, elas fazem normalmente com que a gente expanda de alguma maneira. O medo congela, mas a reação normal também seria lutar ou fugir. Mas a tristeza, a reação é diferente. A tristeza, ela vem diante de perda. Tá? Quando é uma perda real, qual é a reação normal? A gente virar uma pessoa mais introspectiva. Eu me volto para dentro. Tá? Então, o normal seria chorar. Então, Lu, para a gente identificar e a gente gerenciar, a gente precisa pensar assim, olha, o que está causando isso? É algo, como eu disse, teve uma causa dessas? Ou, não, é porque
como uma pessoa disse assim, porque eu queria sair para ver meus amigos e minha mãe disse que eu não ia. Nesse momento, a mãe tem que impor o limite, tem que ser um obstáculo. Por quê? Porque existe um perigo real. E o adolescente simplesmente não aceita, muitas vezes. Então, a gente precisa pensar nisso. Que eu preciso identificar o que é que está causando, se é uma expectativa minha. Se for uma expectativa, eu preciso fazer o quê? Reduzir meu nível de expectativa e meu nível de cobrança, muitas vezes, com o outro. Tá? Essa é uma maneira, às vezes, da gente aprender a gerenciar e a identificar para poder passar bem. Ô, Sônia, tá claríssimo esse exemplo que você deu. E dessa forma a gente consegue perceber. Mas a gente tem sempre que estar presente. Existe uma periodicidade que a gente deva estar voltando e olhando para si, para as nossas emoções, ou ajustamos uma vez e seguimos em frente? Quem dera que fosse assim, botão automático. Realmente, eu falei agora, parece uma receita de bolo, né? Pois aperta é. o botãozinho. Eu já tinha até dito antes que a gente precisa treinar muito, né? E eu acho assim, a primeira coisa é quando as minhas reações causam algo de impacto no outro ou quando o outro faz algo que impacta muito em mim. Nesse momento eu preciso observar. Esse é o momento. Né? Não é uma coisa... Quanto mais em contato eu estiver com o presente, mais eu vou conseguir gerenciar isso de uma maneira ok. Então, assim, é minuto a minuto. Sônia, então eu preciso olhar? Eu digo, não, gente, se você tá bem, tá passando bem, não precisa também ficar com essa... E agora, o que eu tô sentindo? Não, mas começou a passar mal, pare, observe. Gerou algum mal-estar em alguma relação, pare, observe. O que foi que eu fiz? Faça uma revisão, sem procurar culpa, procurando mais aprender com isso. Porque quando eu procuro culpa, eu não mudo. Mas quando eu me responsabilizo em crescer, sem me culpar, eu olho e digo, puxa, falhei. Olha, me desculpe. Não era a minha intenção. Agora, eu preciso me comprometer a mudar. Mesmo consciente de que eu não vou mudar no imediato. Quem dera que fosse assim, modelo automático de bem-estar. Pronto, agora já sei. É algo que a gente vai precisar treinar. Até porque os modelos aprendidos, eles têm um caminho mais fácil de serem repetidos. Os aprendidos na infância. Infelizmente. Eles são quase... Esses sim são automáticos. E uma coisa que vocês falaram hoje, né? A gente vem de fábrica, já brincando, fazendo aqui uma analogia até com o que a gente está falando. Se existisse um botãozinho que a gente girasse e ajustasse. Mas vocês disseram, as emoções que a gente traz, né, que vêm com a gente, elas são emoções sadias. As aprendidas é que tem levam a gente a adoecer em algum momento. Adoecer e a levar a relacionamentos adoecidos e adoecedores, né? Uhum. Tem uma pessoa que está dizendo assim, uma mágica seria boa. Aí eu vou dizer assim, gente, se eu descobrisse, estaria milionária. Faz fila, vai no botão. Mas olha, infelizmente eu vou dizer não uma é. coisa, nessa jornada que a gente tem feito aí nesses últimos dias, eu acho que a graça e o prazer da vida a gente tá no que vocês falaram no primeiro dia, você viver o precioso presente, em você se entregar e assim, a felicidade não tá aonde você quer chegar e no que você quer alcançar, mas como você decide passar por isso, é na jornada, né? A jornada. Então, assim, e assim, o que me deixa muito alegre em tudo isso que a gente vem conversando nesses dias é que cada vez vocês estão trazendo temas e assuntos e trazendo à tona de que conhecimento vai fazer com que a gente consiga se superar. Conhecimento traz superação. Porque até então eu vivia assim ou me comportava de tal maneira, não é porque eu vim com defeito de fábrica ou porque existe algo errado comigo, mas o que eu sinto tem jeito. A forma como eu estou agindo e reagindo, né, faz com que eu possa... eu entendo hoje que pode ser mudada, se eu quiser. Isso é o que tem ficado muito presente para mim em todos os temas que vocês vêm trazendo. E eu estou achando muito interessante porque eles têm um fio, entendeu? Uma sincronia de um com o outro que
que tem me feito ficar pensando e entender, né, o funcionamento de muitas coisas. Muito, muito, muito interessante. Pedreira, eu tenho uma pergunta para você aqui. Mas antes de fazer essa pergunta, eu estava rindo porque eu vi aqui um comentário, queria ver se eu achava o nome dela, mas eu li, bom, mas enfim, eu vou contar. Ela disse assim: olha, meu marido, quando assiste a palestra de Pedreira, no outro dia ele acorda tão feliz. Palestra, deve ser as palestras quando vocês fazem presenciais aí, ao vivo em Salvador, né? E aí a pessoa disse assim, meu Deus, esse assunto é ótimo, porque meu marido, quando assiste Pedreira, ele acorda feliz. Na verdade, Lu, é por causa da linha de terapia que a gente faz, análise transformacional, que ela é muito óbvia, e é impossível a pessoa não entender. Basta estar presente e boa vontade vai entender. A gente fala para ser entendido, entendeu? E aí eu gosto de citar muito a minha filha Tatiana Pedreira, que é uma especialista na educação com saúde, quando ela diz o seguinte: quando a pessoa olha para dentro de si, cresce. E pode crescer e até se tornar um gigante em termos emocionais. Mas se olhar para fora, ficar só para fora, perdeu o time. Aí se perde a conexão consigo próprio. Eu acho que, nesse ponto, está com toda a razão. A gente tinha colocado aqui exatamente isso. Esse tempo de quarentena, ele pode ser usado para isso. Para a gente se revisitar. Porque a aceleração que a gente vive, a gente às vezes usa a desculpa de que não tem tempo para isso. Mas esse momento a gente está tendo esse tempo e eu acho que pode fazer toda a diferença para a gente. Gente, é muito claro. Eu estou passando pela quarentena como todo mundo, né? Que está aqui, lógico, porque é uma situação que foi imposta a todos. Mas eu estou bem, entendeu? Mas eu sei que tem muitas pessoas que não estão. E essas lives, se eu estou bem e saio delas melhor, porque sempre aprendo, né? Imagina o que outras pessoas podem estar aprendendo com isso. A felicidade existe, ela está aqui para ser vivida, né? E a gente pode buscar por ela, basta apenas a gente querer mudar. Então, assim, isso é uma mensagem que a cada dia que vocês entram e que trazem um tema novo, isso fica muito presente para mim, né? E isso me traz uma alegria. É gratificante a gente poder saber disso e ter uma esperança de que, se eu não estou bem, eu posso fazer diferente. Depende muito mais de mim do que a gente procurar desculpinhas, né? Procurar culpar alguém. Eu acho que, no fim, a gente vai ter que ter pena desse coronavírus, porque o bicho ainda está levando culpa de muita coisa. Meu casamento acabou, minha empresa faliu, eu quebrei, eu não tive sucesso, eu não tive vitória. Então, assim, será que é só o coronavírus? Vocês estão trazendo coisas aí que faz a gente parar para refletir. Gente, e pelo amor de Deus, entendam a minha fala. Em nenhum momento eu estou falando que a situação que nós estamos vivendo, ela não é real, ela não é séria, né? E que ela não nos mobiliza. Pelo contrário, eu entendo tudo isso, né? E compartilho desse pensamento com vocês. Mas no meio disso tudo, né, a gente precisa ter cuidado para não retroalimentar as nossas emoções e sentimentos de uma forma negativa e usar isso como uma desculpa para coisas que certamente iriam acontecer se não tivesse existido esse fato. Mas, enfim, eu quero fazer uma outra pergunta aqui. Pedreira, já que a gente está falando tanto de quarentena, né? Diz pra gente como é que a gente pode manter o equilíbrio emocional nessa quarentena. Muito bem. Então, eu quero ser bem sintético, porque para a gente falar para as perguntas, que eu já mencionei, a pessoa ficar em módulos de 12 em 12 horas por dia. Só enxerga 12 horas para frente, 12 para trás. Vai deslocando. 9 da manhã até 9 da noite. 10 da manhã, 10 da noite. O recuo só. Tá. Quando chegar meia-noite, olha, meio-dia de um dia, meio-dia do outro. E ficar ali. Porque o que se vê muito é a pessoa se preocupando ao invés de se ocupar no presente. Então, ao invés disso, se ocupe no aqui e agora. Faça tudo para estar bem, apesar de. Essa seria a senha boa. Vou passar bem hoje, apesar de. Hoje, novamente, apesar de. Parece aquele lance que a gente sabe do óculos anônimo, que apenas para o dia de hoje, somente por hoje, não botaria uma gota de álcool na minha boca, não botaria uma gota de preocupação no meu juízo, não vou me consumir além do necessário, que eu quero passar bem. Eu vou passar bem.
tá certo? Isso é uma coisa de competência emocional também, tá? Aprender a estar bem. E também é claro que, quando a gente fala competência emocional, pressupõe aquilo que a Soninha falou, que a pessoa conhece as 5 emoções básicas, medo, raiva, tristeza, alegria e afeto, sabe os 3 tempos dela, do sentir, que é interno, expressar verbalmente ou corporalmente, expressar e atuar, e também é capaz de separar a mensagem, a emoção que é verdadeira, que é autêntica, que é inata, que nasce com a gente, com aquela que é aprendida e que é um chupa-cabra, leva a pessoa a passar mal. Entendi. Eu estou numa saia justa aqui. É o seguinte, eu tenho 6 perguntas, 8 minutos e vários recados. E aí eu tô pensando aqui, o que é que eu faço? Se eu dou o recado, se eu respondo as perguntas, o que é que eu faço primeiro? Eu acho que a gente vai ter que fazer uma live só de perguntas, hein? Isso é um pedido, é uma pergunta. Dá para ser hoje? Porque eu tenho alguns recadinhos aqui que são super importantes. Pode. Que eu queria dar. Quando que o pessoal volte, a gente derruba e... Não, se o pessoal mandar perguntas, a gente faz uma live só de perguntas. Também. Pronto. Não, eu já tenho 6 aqui, tá, para fazer, mas eu tenho 7 minutos e eu queria aproveitar as pessoas que estão aqui com a gente até agora, porque tem algumas coisas que eu queria passar. Mas deixa eu perguntar aqui ao nosso público. Vocês querem voltar numa live agora, na sequência? Falta 7 minutos, eu vou dar esses recadinhos. E aí a gente volta fazendo perguntas sobre o tema das 5 emoções básicas. Se você quer voltar com a gente, diga aí dê um aceno, dê um ok, só ok, diga ok e eu vou saber se a gente vai voltar ou não. Enquanto você vai respondendo, se você quer que a gente volte, né, para responder essas perguntas, eu queria dar aqui um recado para que vocês fiquem sabendo. Primeiro, hoje é a última live que eu vou estar aqui com vocês, né? E eu queria aproveitar para agradecer a Sônia por esse convite. Foi um prazer, Sônia, poder dividir esse momento onde você iniciou uma nova etapa da sua jornada no mundo online, né? E realmente assim foi um prazer. Eu não vou lhe desejar sorte, porque eu vou lhe desejar sucesso. Eu realmente acredito que quando existe trabalho, dedicação, existe o desejo de fazer coisas boas e existe um propósito por trás daquilo que a gente pratica e que a gente acredita, as coisas acontecem. Então, eu vou deixar aqui um desejo de sucesso nessa sua nova jornada com Conexão Vital. Eu não tenho dúvida de que ele já é um sucesso, por essas últimas lives que a gente tem visto aqui, né? Então, a partir de amanhã, vamos continuar da mesma forma. Sônia vai entrar e vai assumir, né, esse papel do comando aí do programa dela, o Conexão Vital, por Sônia Nogueira Pedreira, né? Nesse momento, Pedreira e ela estão juntos, né, nesse desafio. E aí eu queria até falar uma outra coisa que me mostrou muito durante esse período que a gente tem trabalhado nessas últimas lives, porque existe uma coisa que é princípio, né? E princípio é imutável. Então, existem princípios e leis naturais, são coisas que não mudam. E existe uma que atende a essas 2 características, e eu acredito muito, que é a questão do plantar e colher. Eu acho que tudo aquilo que a gente planta, a gente colhe, e isso é um princípio. É um princípio natural, né? E é dessa forma que acontece, seja para o bem ou seja para o mal. Então, eu sei, e eu já vejo, Soninha, que o que você sonha e imagina vai ser muito maior. O que está por vir vai ser muito maior do que você sonhou ou pôde imaginar para o programa, para o Conexão Vital. E, Pedreira, para você eu quero dizer uma outra coisa. Você me inspira e você, para mim, é um exemplo de um profissional, não só como profissional, mas também como pessoa, né? Você tem meu respeito e você tem minha admiração. Muita gratidão por ter participado dessas lives com vocês durante esse momento. Eu sei que as circunstâncias
e as adversidades, né, acabaram criando uma oportunidade, porque a gente precisa ver que, às vezes, as coisas, dentro das coisas negativas, né, existe bênção, existe coisas boas. Sônia tinha pensado nesse programa e, no primeiro momento, o Conexão Vital era por ela. E Pedreira acabou entrando nisso com ela porque ele estava em quarentena. Então, assim, eu estava pensando nisso hoje, eu disse, nossa, mas veja que coisa legal. O que vocês falam é exatamente o que vocês vivem. Ou seja, vocês estão vivendo o precioso presente.